Ok. Legal. Pode passar o slide, por favor. Pode passar mais. Todos esses primeiros slides o Marcos ele vai trazer daqui a pouco. Pode passar. Aí, pode deixar aí. Então, o nosso grupo, ele se chama Morávios. E na época quando a gente começou a evangelizar, a gente começou porque a nossa antiga igreja não tinha um movimento de evangelismo de jovens. Era um movimento muito fraco, as pessoas não tinham esse costume. Então foi algo que Deus tocou no nosso coração para a gente praticar evangelismos em ruas. E só que a gente nunca decidiu um nome. Com o tempo a gente foi levando em oração, a gente foi estudando e entendemos que o nome deveria ser Morávios. E Morávios, quem foram os Morávios, né? Eles foram uma comunidade profundamente comprometida com a busca de Deus. Então eles oravam muito, eles se dedicavam ao evangelismo, à pregação da palavra, e eles dedicaram suas vidas para que outras pessoas conhecessem a Cristo. Pode passar. Eles tiveram suas raízes na Morávia, que hoje é a República Tcheca. Eles foram influenciados por Jan Hus. Eles sofreram várias perseguições por sua fé na Europa e eles encontraram refúgio em Herrnhut em 1722, que era como se fosse uma fazenda. Pode passar. E nessa fazenda, eles tiveram esse avivamento em 1727. Eles fizeram uma escala de oração contínua durante 100 anos. Então, eles ficaram revezando nessa fazenda, o grupo inteiro orando durante 100 anos. E o resultado disso foi um grande avivamento espiritual na região e o envio de missionários em vários lugares do mundo. Pode passar. E aí, como vocês podem ver, é uma imagem do nosso grupo na Paulista, no MASP. Tradicionalmente, a Paulista era o local que a gente mais se reunia. Hoje a gente se reúne na Paulista e no Parque Vila Lobos. Pode passar, por favor. A gente faz evangelismos 2 vezes ao mês, geralmente aos domingos. E como é que a gente faz esse evangelismo, né? A gente se reúne, geralmente em duplas ou trios. A gente se espalha pelo local que a gente escolheu para abordar as pessoas. E a gente foca numa pregação extremamente completa do Evangelho, então a gente não omite detalhes sempre que possível, mas sempre de forma educada, sempre perguntando o nome das pessoas, acolhendo histórias, demandas, trazendo questionamentos, por exemplo, quem é Jesus para você? Ou em São Paulo, o que que seria esperança para você? A gente gosta de gerar esse tipo de conversa e de entender também a realidade das pessoas, o que que elas vivem, como é a cultura delas, e em cima disso ter aberturas para pregar o evangelho, né? E os membros, eles são jovens e adultos, em sua maioria jovens, de igrejas presbiterianas e batistas. Creio que hoje a maior parte está sendo da Presbiteriana de Pinheiros e da Batista da Palavra, né? Que é a igreja do Jonas Madureira. E é muito interessante o evangelismo de rua, porque a gente se depara com situações adversas, né? Então a gente encontra pessoas que já são cristãs, que precisam de motivação na fé, às vezes precisam de uma oração, um encorajamento para continuar frequentando a igreja, continuar orando, lendo a palavra. Ou nós encontramos casos de pessoas de diversas outras religiões, pessoas que se declaram ateístas, pessoas com ideologias políticas muito fortes. Raramente a gente entrou em algum debate mais acalorado, isso praticamente nunca aconteceu, as pessoas sempre foram extremamente respeitosas, mesmo os que não queriam conversar, só falaram que não queriam e tudo bem, a gente respeita. Mas a maior parte das pessoas ouviu, sempre conversou, sempre trouxe realidades, a gente pôde ter conversas tranquilas, a gente sempre conseguiu orar com a maior parte dessas pessoas. E a ideia do grupo é sempre manter o nome dessas pessoas em oração por pelo menos uma semana, né? Depois do evangelismo. A gente não consegue manter o nome de todos ao longo de todos os evangelismos ao longo dos meses, porque são muitas pessoas, né? O último evangelismo que a gente fez na Paulista, por exemplo, a gente conseguiu abordar mais de 30.
pessoas. Então, ou porque eram casais, ou porque eram grupos. Então, a gente ficar orando por todas essas pessoas ao longo do ano é muito difícil, mas a gente tenta manter essa frequência de pelo menos na semana seguinte manter o nome dessas pessoas em oração, né? Separar um tempo e justamente para ter esse momento. O Marcos, ele, né, da Muito assim, Prada, não sei se ele já consegue falar. possível, né? Boa noite, pessoal. É, sobre o grupo que o Gabriel falou, o Morávios, e a nossa motivação. Nós acabamos nos motivando porque esse grupo acabou sendo aquele que, apesar da perseguição, eles mantiveram muito a fé e por amor a Cristo, né? Eles poderiam esconder a fé deles, poderiam manter-se entre eles, fechado numa comunidade só deles, mas eles decidiram ser missionários. E mais para frente vou estar compartilhando um versículo que nos mostra que também somos missionários, somos embaixadores e representantes do Senhor. Mas o que eu estava compartilhando seria referente a um testemunho do momento de evangelismo. Tava eu e um outro rapaz do nosso grupo no Parque Trianon da Paulista, e no parque estávamos a dois caminhos, da esquerda e da direita, tendo cada um sujeito. O reverendo Paulo essa história de que quando ouvimos o rapaz da esquerda, a gente viu ele com uma cara mais fechada, tatuagem e tal, e a gente falou: ah, eu acho que vai ser mais difícil falar com ele. Olha nós aí, julgando. Enquanto a gente falou, deve ser muito melhor falar com o rapaz da direita, né? Alguém com um rosto mais, um semblante melhor, tal. Aí fomos falar com ele. Ao chegar e tentar abordar, ele nem deu espaço. Ele falou: não, 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 tchau, tchau. E foi isso. E a gente respeitou, pediu desculpa por incômodo e fomos. Aí, no caso, decidimos ir para o rapaz da esquerda e pensando assim: ó, vai estar nas mãos do Senhor. E foi uma conversa muito edificante, irmãos, porque esse moço estava com o coração muito machucado, principalmente a questão da igreja, por ele não estar numa igreja saudável. E nós conseguimos compartilhar muito a questão da fé, conseguimos compartilhar a necessidade de estar firmes em Jesus e deixamos até claro, né, que o papel da igreja para a comunidade, para comunhão, né, e não para questão de salvação. Foi algo muito bom. E mais a lição que ficou para mim, pelo menos, foi igual aconteceu com Samuel, quando ele foi falar foi ungir o novo rei para Israel, e Samuel pensou que seria um dos irmãos de Davi. E ele pensando assim, não, esse rapaz tem um porte, tem aparência, tem presença, ele é para isso. E Deus chega para Samuel e fala assim, não, para você está olhando com os olhos, mas eu vejo o coração. Então isso acaba até sendo uma lição para mim de que só somos enviados, não podemos negar a nossa missão e para quem Deus está querendo nos enviar. E agora, esse foi meu testemunho. Eu gostaria de dar prosseguimento com a questão do devocional, mas eu queria ver se o Gabriel gostaria de compartilhar algum testemunho dele referente a alguma dessas abordagens que acabaram tocando ele. Legal. Esse testemunho é muito interessante mesmo, né? Eu não estava na dupla com o Marcos nesse dia, mas eu lembro quando ele contou e foi muito interessante. Eu vou contar um dia a gente estava no MASP mesmo, né? Na parte de baixo ali do MASP e a gente estava abordando umas pessoas e foi muito interessante, né? Porque uma amiga minha que estava lá, ela é da França. E então ela só fala inglês, o português dela é muito.
Ela não consegue falar tão bem português, ela ainda tá aprendendo. E eu lembro que ela não queria abordar as pessoas porque ela tava com vergonha de falar alguma coisa errada em português, enfim, né? E ela falou que, só vou abordar alguém se essa pessoa falar inglês. E a pessoa seguinte que a gente abordou, exatamente a pessoa seguinte, ele falava inglês, ele era da Holanda. E até eu olhei pra ela, né? E ela olhou pra mim, tipo, nossa, parece que Deus de fato ele ouviu isso que você falou e falou, olha, toma aqui uma chance de você praticar. E foi muito bom, porque a gente conseguiu pregar pra ele e foi bem interessante. A gente orou com ele, ele praticamente não conhecia do Evangelho. E outros casos também de pessoas que não conhecem, pessoas que são do exterior, pessoas que não têm uma cultura cristã na sua sociedade, elas praticamente não sabem quem é Jesus Cristo. E isso é mais comum do que a gente imagina, né? A gente pensa que todo mundo conhece pelo menos o básico, todo mundo sabe quem é Cristo, ou pelo menos o que é a igreja, e tem pessoas que não sabem. Então, é isso que eu falei no início, né? A gente se encontra realidades totalmente diversas e surpreendentes, assim, no evangelismo. E a gente tem que estar preparado a responder à altura, né? Então, a gente tem que sempre estar estudando diferentes religiões, estar estudando maneiras de como trazer o evangelho. É desafiador, mas glória a Deus que até agora Deus vem sustentando. O grupo logo vai completar um ano, agora em junho. Então, a gente está bem feliz com isso. Tá dando certo. Deus ele vem sustentando e a gente crê que vamos continuar as atividades por um bom tempo, se Deus quiser. Amém. Ô, Gabriel, uma pergunta. Como é que o grupo iniciou, assim, o início exato? Começou comigo, o Marcos, a Thay e uma outra amiga. Começamos em 4 pessoas e justamente porque veio no meu coração essa vontade de pregar o evangelho, eu estava bem insatisfeito na época com as ações da igreja que eu estava. E aí minha amiga que sugeriu, ela falou, vamos criar o nosso grupo então. Vamos fazer uma vez por mês, pelo menos, uma vez a cada 3 meses, a gente vai reunindo as pessoas que a gente conhece. E aí a gente foi mandando mensagem para as pessoas que a gente já conhecia, essas pessoas foram chamando mais pessoas. E hoje o grupo do WhatsApp tá com quase 90 pessoas. Uhum. Claro que nem todas essas 90 vão, né? Geralmente vai uma média de 15 a 20 pessoas por evangelismo, geralmente pessoas diferentes. Então, o pessoal vai rotacionando muito, mas está sendo muito bom. E agora a galera que mais está contribuindo assim em peso são jovens da Batista da Palavra mesmo. Eles estão querendo implementar mais evangelismo na igreja deles. Então, eu acho que eles estão vindo para aprender mais também. Então, está sendo bem interessante assim. Eles estão vindo em peso mesmo. É. Eu tenho mais uma pergunta também, que talvez seja uma curiosidade comum. Esse trabalho na Paulista, que a Paulista é uma região diferenciada, né, de São Paulo, que reúne muita gente, é uma região muito, vamos dizer, se você me entende, muito plural, né? Na questão cultural, comportamental, assim, pessoas de nichos muito diferentes e alguns bastante, não sei se eu posso dizer agressivos em relação até à fé cristã propriamente. Vocês enfrentam isso lá? Como é que funciona? Porque né, você pode ter um casal gay, por exemplo. Como é que é a abordagem a essas pessoas? Como é que vocês lidam com isso? Legal. Marcos, se me permitir, eu vou contar aqui rapidinho. É, eu acho que assim, como, por exemplo, casais homossexuais, sejam homens ou mulheres, né, lésbicas, a gente nunca teve problema, sempre foi muito tranquilo, a gente aborda com respeito, conversa. A gente foca na pregação do evangelho. Eu acho que assim, questão de pecado mesmo, de fato eu creio que se o Espírito Santo transformar, seja as duas pessoas ou uma delas pelo menos, em algum momento ela vai entender que a situação está errada. E isso vai mudar, né?
Então eu acho que para uma primeira abordagem, a gente de forma alguma a gente aponta, por exemplo, e não é nem com questão só de homossexualismo, às vezes a pessoa está fumando alguma coisa. A gente já abordou pessoas que estavam enrolando, por exemplo, baseados de maconha. E a gente conversou com essas pessoas, a gente pregou o evangelho, falou que o único que pode salvar é Jesus Cristo, que não existe nada nesse mundo, seja um relacionamento, uma pessoa, ideologia política, nada vai preencher, só de fato a graça pode preencher, só Jesus Cristo. E a gente conta desde a queda, né, a criação, a queda, a salvação. Então, problemas com essas questões a gente não teve. A gente teve problema uma vez com um militante que ele estava participando de uma manifestação pró-Palestina e a gente nem estava nessa manifestação, a gente estava dentro do MASP, mas ele sentou lá. A gente estava abordando um casal, ele ouviu e ele começou a intrometer no assunto. E queria ficar debatendo, debatendo, debatendo. E depois ele acabou saindo. Mas foi mais iniciativa dele, assim, de se intrometer na nossa abordagem, de começar a atrapalhar mesmo e tudo mais. Mas fora isso, não lembro de ter tido nenhum, pelo menos comigo ali presente, nada fora do padrão. Assim. O pessoal, surpreendentemente, as pessoas são bem tranquilas, assim, elas são bem receptivas, pelo menos a iniciar a conversa, assim, elas são bem tranquilas mesmo. Joia. Tá bom, podem continuar, não vou mais atrapalhar. Bom, muito paz. Bom, Marcos, se quiser seguir aí. Ah, beleza. Tava esperando. Ah, e é interessante isso que o Gabriel falou. Ele pode até confirmar, mas quando a gente aborda, tem muita gente que acaba nos surpreendendo de serem pessoas que têm dúvidas, né, sobre a Bíblia, dúvidas sobre Deus, e vamos com um pensamento, né, no começo de, nossa, vão nos atacar, não vão querer nos ouvir, e muitas das vezes somos surpreendidos para pessoas que têm dúvidas genuínas, ou às vezes falam, ah, mas eu não entendo, eu vi tal vídeo, eu vi tal pregação, tal missa, aí a gente fala, não, calma aí, pera aí, vamos em partes, e tem sempre esse desafio. A Paulista, eu acho que para mim tem um desafio a mais que às vezes são os eventos, né? Mesmo sendo domingo fechado, já direto já acabamos sem saber indo para uma manifestação política, ato político assim, tipo da pró-Palestina, outros de para algum partido político específico, e acaba sendo engraçado, porque temos que ter uma certa delicadeza e até mudar um pouco mais a nossa rota, né? Para não ter que ir nessa onde está mais a bagunça, digamos assim. Aí, posso seguir, Gabriel, para o devocional? Pode sim, meu querido. Opa, bora lá. Gente, irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com vocês, segundo Coríntios 5. Eu vou ler o versículo 17 e depois uma perícope seguinte, tá bom? Espero que não se incomodem. Começa aqui com as palavras de Paulo. E se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora, a, a perícope, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu gostaria de dar um destaque, irmãos, no versículo 20.
aqui eu meditando, compartilhando com o Gabriel, acaba sendo uma questão bem interessante, que Paulo nos ensina que quando estamos em Cristo, né, a partir do versículo 17, que eu acho que é uma boa introdução, acabamos sendo feitos uma nova criação. Quando falamos que Deus faz todas as coisas novas, realmente Ele faz em nossas vidas, não apenas de mudança de atitude, das nossas ações, isso são frutos, mas é o que ele faz dentro dos nossos corações, né? Dá um coração de carne, como fala. E ele muda a nossa identidade, nossos valores e nosso propósito também. E o texto diz que ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, dando todo o destaque ao Evangelho. Então, com isso, significa que aqueles que receberam essa mensagem agora são chamados, né, para compartilhar. No caso, nós podemos achar muito mais confortável, e é mais confortável, falar de igreja, falar de Cristo entre nós, irmãos, entre uma comunidade, e porque sabemos que seremos aceitos, né? Assim, a nossa palavra será bem mais aceita. E às vezes dentro de nós queremos evitar conflitos, queremos evitar falar constrangimento. Ah, não, outra pessoa vai falar, outra pessoa vai orar pelo fulano aí na rua. Eu vou evitar aqui chamar muita atenção, né? Temos tentando ser discreto, acabamos desviando da nossa função. Então, quando somos restaurados, reconciliados, também somos chamados a levar a mesma mensagem para as outras pessoas, de alguma forma ou outra. E mesmo que possamos ser, entre aspas, rejeitados, porque não que eles acabam rejeitando a Deus, no caso, nós estamos realmente cumprindo o que é o plano do Senhor. O pastor, o reverendo Paulo, durante as aulas, tem explicado sobre a Missio Dei, sobre a missão de Deus, sobre a nossa participação na missão do Senhor em restaurar a sua criação, em restaurar essa relação. Porque quando veio o pecado, lembrando aos irmãos, tivemos o que? A divisão entre nós com Deus, nós entre nós mesmos, o nosso próximo, com a criação e conosco, né? Então acaba tendo essa divisão em quatro áreas. E com Cristo não, com Cristo são restauradas, são feitas novas coisas, novas relações são restauradas, principalmente com o Senhor. Então, pensando muito nesse texto e orando durante essa semana, nós temos também querendo fazer um convite aos irmãos que estão aqui presentes, da nossa amada igreja, para poder um dia participar. Né? Óbvio que, como o Gabriel falou, não é todo domingo, não é obrigatório, mas aqueles que tiverem interesse podem falar comigo, podem falar com o Gabriel, que vamos estar aqui passando mais informações, colocando no grupo, lembrando que somos embaixadores do Senhor, porque a palavra embaixador é ser representante. E quando somos alimentados, como agora, ou durante todas as quintas e aos cultos de domingo, e até nos nossos encontros de oração, que possamos estar levando para as outras pessoas. É o meu momento é, de incentivo aos irmãos, que possamos estar levando como comunidade a palavra do Senhor, né? Sermos o sal da terra, a luz do mundo. Então seria mais essa questão. Por mim, finalizando. Pode passar o próximo. É que tem uma citação do Spurgeon que eu gostaria muito de ler. Isso, essa mesmo. Que Spurgeon, gente, eu pesquisei e acabou aparecendo aqui uma citação muito legal do Spurgeon, que ele fala que todo verdadeiro ministro de Cristo está envolvido em negócios do rei. Então, assim, já ouvi, infelizmente, de um amigo que não é meu chamado, não tenho capacidade para evangelizar, para falar. Tudo bem, Deus ele nos capacita.
tá tudo certo, ele vai nos capacitar, ele vai dar as melhores estratégias, oportunidades, e temos que sempre lembrar que a palavra do Senhor nunca volta vazia. E mesmo que os irmãos queiram participar, mas eu só vou estar junto, tá tudo bem, orem, interceda por nós, que isso faz uma diferença enorme durante o evangelismo. Tá, eu creio que seria mais isso. Gabriel, você teria mais alguma coisa a acrescentar? Não, por mim é isso mesmo. Um grande prazer aqui estar apresentando o grupo aqui para vocês. E mas é isso. Se tiver alguma dúvida também, se quiserem pontuar alguma coisa, fiquem à vontade. Exatamente. Eu queria contar que os nossos jovens, no quarto domingo de maio, né? Nós fomos até o parque aqui do lado de casa, o Parque do Jockey, para fazer esse trabalho, capitaneado pelos irmãos. O Gabriel já estava com um grupo desse pessoal que ele faz esse trabalho e nós fomos com a nossa mocidade. E foi até com um grupo bom dos jovens, né, que estavam aqui no domingo. E foi uma experiência muito boa para todos eles, né, para todos nós. Bastante desafiadora, porque justamente nesse dia, eu nunca tinha visto isso acontecer, mas nesse dia estava vendo uma espécie de treino. Olha que coisa maluca. Era um treino para uma apresentação, tipo, coletiva. Tentando resumir, né? Eles teriam, ou tiveram, né, lá no Autódromo de Interlagos, uma homenagem ao Maurício de Souza da Turma da Mônica. E isso faria com que um monte de gente ficasse dançando as músicas do Maurício de Souza lá, dos personagens. E a chácara do Jockey foi usada para treinar, né? Era uma espécie de treino barra competição, porque as pessoas tinham números assim colados na roupa delas e elas ficavam dançando e uma música numa altura, né, daquelas. Então foi bem desafiador para a gente, né, poder conversar com as pessoas com aquele barulho todo. No final acabou, a gente ainda conseguiu usar um pouquinho do tempo sem a música. Eu estava lá e o Gabriel, né, da nossa igreja, o Gabriel da nossa igreja, o Gabrielzinho, Gabriel Albuquerque, e um rapaz que eu não lembro agora o nome, não sei se o Gabriel que está aqui vai lembrar do rapaz que foi comigo. Eu acho que era o Vinícius. Vinícius. Ah, é isso aí, o Vinícius. Então, o Vinícius, a gente saiu, então, os três, e fomos abordando algumas pessoas, e foi também bem interessante. Desde casos que a gente percebeu, né, uma pessoa indisposta mesmo, assim, de nos ouvir, a gente estava atrapalhando o grupo, né, mas as outras pessoas dispostas. Há outros casos eu, por exemplo, encontrei lá uma família, eram pai, mãe, uma criança pequena que estava brincando, e aí que eu comecei a conversar, são de uma igreja e estavam afastados da igreja. Então foi uma oportunidade de falar, ó, meus irmãos, né? Então Deus está falando aqui que é hora de voltar. Isso foi interessante. Também pudemos abordar uma vigia do parque. Foi muito simpática. O que o Gabriel está falando é um fato. Não sei se é da cultura brasileira, mas as pessoas, de forma geral, elas são abertas, simpáticas, elas ouvem, falam, né? Teve apenas um casalzinho jovem que não quis realmente aproximação, estavam mais interessados em namorar, a gente estava atrapalhando eles, aí eles ficaram um pouco bravos. Mas, no mais, os demais foram bem receptivos e foi uma excelente oportunidade. Então, eu lembro de ter visto a Belle, a Maria Flor, participando junto com a Tainá, conversando lá com duas jovens, que, né, se conversar com elas tem uma história. Então, é o tipo de atividade que tanto, né, está no DNA da igreja, né? A igreja ela deve fazer isso tanto para alcançar pessoas quanto para a nossa própria vitalidade espiritual. Porque com certeza, quando a gente parte para fazer essa tarefa, dá um friozinho na barriga, né? Quem a gente vai encontrar? Como é que a gente vai saber abordar? Será que vão vir pessoas com perguntas difíceis? É muito esquisito, né? Você abordar desconhecido na rua. É uma coisa que deixa a gente meio, né? Quem não está acostumado vai ficar sempre numa. E a nossa primeira né, a nossa primeira atitude é querer estar numa posição mais confortável, mais segura e, portanto, não
não fazê-lo. Mas quando a gente começa a fazer, depois que você encara a primeira pessoa, a segunda, a terceira pessoa, você parece que vai começando a ganhar confiança, né? E Deus vai abrindo as portas, né? As possibilidades, das mais diferentes. É encarar tudo com normalidade. Se a pessoa virou as costas, se a pessoa ouvir, se a pessoa não ouvir, a gente tem que encarar tudo como uma normalidade. Então, assim, a gente fica muito feliz de poder ter os irmãos conosco. Eu espero que isso possa impregnar, né, a nossa igreja com essa mesma prática. O que me chamou a atenção nos irmãos é, de fato, ver um grupo de jovens assim que nasceu do nada, assim, do nada no sentido de não ter uma liderança, né, por trás disso, às vezes uma liderança mais experiente, um missionário, um pastor. Não, foram jovens que falaram assim, né, devemos começar, né? E começaram. E hoje vários outros jovens têm participado disso, né? Isso é uma coisa muito legal. A Letéia mandou uma pergunta aqui. Como o senhor se aproxima das pessoas que o senhor fala? Ah, joia. Bom, eu posso dar a minha resposta, mas eu queria ouvir dos irmãos. Como é que se faz essa abordagem? Você chega, bom dia, boa tarde, boa noite, e a partir daí, como é que vocês falam? Ah, então, pastor, no caso, eu gosto muito de uma abordagem mais amigável. Eu cumprimento a pessoa, bom dia, boa tarde, como estão? E eu gosto já de chegar questionando, principalmente sobre esperança, né? Eu falo assim, olha, eu tô aqui com os amigos e gostaria, eu me apresento, né, gente? Eu falo assim, eu sou o Marcos, esse é o fulano, esse é o ciclano, somos um grupo de amigos e estamos aqui andando, por exemplo, na Paulista e gostaríamos de falar com as pessoas sobre esperança, né? O que move você? Qual que é a sua esperança? Alguns já entendem a pergunta e acabam falando assim, minha esperança é ter saúde, um emprego melhor. Aí outros não entendem muito a pergunta, então a gente acaba elaborando um pouco mais, dando um exemplo, dizendo assim, olha, o que te motiva, né, a levantar da cama, querer batalhar nessa semana para conseguir o pão nosso de cada dia, né? Conseguir a sua renda, tudo. Aí as pessoas vão se abrindo. Aí com o que elas vão falando, nós apresentamos, ouvimos, comentamos e depois procuramos apresentar, né, o evangelho, falando assim, olha, legal, mas a nossa esperança acaba sendo um Cristo, um exemplo que muitos falam é do dinheiro, né? Minha esperança é meu trabalho, dinheiro, e falamos, realmente, é importante pagar a conta, mas depois apresentamos a Cristo, falando assim que ele dá aquela paz que ninguém pode entender, apesar da dificuldade, né, que surgem, dificuldades financeiras podem surgir, nós temos paz, podemos dormir tranquilo, porque sabemos que Deus está cuidando. E às vezes tem outras abordagens que eu acho que o Gabriel já viu, e ele pode comentar sobre ser mais direto, fala assim, se você morrer, o que pode acontecer? Aí eu acho que cabe mais como o irmão, a irmã possam se sentir mais confortáveis e mais, como posso dizer, genuínos na abordagem, para não parecer um roteiro e a pessoa se sentir até mais aberta, no diálogo. Então, eu acho que a primeira pergunta é sempre a mais importante, né? Então, eu faço muito isso que o Marcos falou. Eu gosto de trazer a pergunta mais direta no sentido de, por exemplo, eu vou abordar uma pessoa, né? E eu pergunto, na sua opinião, quem é Jesus Cristo para você? Essa pessoa vai trazer alguma resposta. E a partir dessa resposta, aí sim eu incluo o evangelho no meio, né? Eu consigo encontrar uma maneira de encaixar. Eu tento sempre perguntar, dependendo do ritmo da conversa, se essa pessoa já tem alguma espiritualidade, se ela segue uma religião, alguma crença, enfim. Mas eu gosto dessa abordagem mais direta. Mas a gente vê pessoas do nosso grupo, por exemplo, fazendo outras abordagens. Tem gente que leva aquelas fitinhas coloridas e aí vai como se fosse pregar para criança, e aí usa as fitinhas.
A gente deixa aberto esse tipo de. A gente não tenta deixar engessado uma única abordagem específica, porque cada um tem uma bagagem, cada um traz um conforto maior de um tipo de abordagem. O que importa é pregar o evangelho. A Rosenda, acho que quer falar. Isso. Oi, gente, que muito legal ouvir tudo isso, muito refrescante. Agora, eu tenho duas perguntas. Uma, se vocês têm uma estratégia, tipo assim, mulher aborda mulher, jovem aborda jovem, e se vocês, porque assim, eu percebi, óbvio, que a faixa etária de vocês é bem mocidade, né? Bem juventude. Como que vocês fazem com o pessoal mais velho? Legal. É A uma boa gente geralmente. pergunta, né, Gabriel? Boa. A gente geralmente tenta colocar as mulheres do nosso grupo junto com, por exemplo, a gente divide o nosso grupo grande, né, em duplas ou trios de acordo com o número de pessoas que foi no dia. Então a gente sempre tenta deixar as nossas garotas, mulheres, enfim, com homens junto, por uma questão de segurança. Então a gente nunca deixa, por exemplo, uma dupla só de meninas, a gente sempre tenta diversificar. E vai muito também da pessoa. Por exemplo, às vezes a gente vai abordar um grupo, ou, por exemplo, duas mulheres. Se a gente tem uma mulher conosco, fica mais fácil de abordar. Porque às vezes a própria mulher aborda primeiro, introduz a conversa. Então é mais fácil. Eu não tenho muita discriminação, assim, no sentido de, não vou abordar. Não, eu não vejo problema. Eu acho que sendo educado, tratando com respeito e tudo mais, eu não vejo problema de, por exemplo, abordar uma pessoa mais velha, mais jovem, mulher, homem. Eu abordo qualquer pessoa mesmo. Mas a gente sempre tenta fazer isso com as meninas do nosso grupo. A gente deixa com pelo menos um homem, questão de segurança, e sempre incentiva. Por exemplo, vai abordar uma mulher, aborda você, quer começar a abordagem, esse tipo de coisa. Não sei se esclareceu. Não, tá joia, obrigada. Não. Perfeito. Eu também, a Dulce, depois eu falo. Dulce, diga. Não, porque geralmente, né, Gabriel, às vezes a gente vê nos Gideões, é outra coisa, né? Eles têm o evangelho, eles sempre encerram a conversa entregando o evangelho, né? Por exemplo, a gente participava do evangelização com cânticos em hospitais. Então, Legal. o próprio hino já era a palavra, né, de Cristo. Agora, vocês não tem nenhum panfleto, nenhum para nada, vocês não dão nada, porque o certo é você deixar uma mensagem, mas também algo físico, né? Uhum. Algum papel, alguma coisa assim. Venha nos Uhum. procurar em tal igreja, nós somos de tal É, lugar. Vocês deixam assim? eu posso responder essa, Gabriel? Uhum. Vai lá. Então, irmã, sobre isso. O que acontece, não temos o nosso material próprio, mas como o Gabriel tinha explicado, temos irmãos que estão conosco nesse evangelismo que são de outras igrejas, como a Batista Palavra da Vida, Presbiteriana de Pinheiros, e eles já têm o próprio material deles. Então eles acabam levando, trazendo um pouco mais para poder compartilhar conosco, e aí a gente acaba deixando para quem tem muito interesse. No caso, o nosso receio às vezes é alguém pegar de uma forma, mas quando vemos que a pessoa realmente está disposta, está conversando, está tendo um retorno no diálogo, aí a gente oramos, perguntando se está tudo bem, anotamos o nome, entregamos um panfleto, né, como posso dizer, um mini devocional, né, que explica sobre plano de salvação, e acaba sendo mais dessa forma mesmo. Mas a gente aborda, utilizamos versículos, utilizamos a palavra, para não ficar apenas no nosso conhecimento e em achismos. Sim. E tem o Teve mapa do algumas vezes também. JP Maia também, né? O Oi? mapa das igrejas que o JP Maia fez. Ah, sim, sim. Como nós somos jovens de várias igrejas, né? A gente não tem uma única igreja fixa. É muito difícil a gente recomendar sempre uma igreja específica para a pessoa que a gente está abordando. Então, o que a gente busca entender é qual que é a região dessa pessoa,
onde ela mora. E se ela demonstra muito interesse, a gente tenta lembrar de alguma igreja que a gente conheça que seja saudável, próxima dessa pessoa, né? Então, tem um influencer, o JP Maia, ele mandou para mim um mapa, ele fez um grande estudo das igrejas saudáveis do Brasil. Então, ele conseguiu catalogar todas as igrejas teologicamente saudáveis do Brasil num mapa, no Maps. E ele mandou isso para mim, eu consegui colocar na descrição do grupo, então a gente tem uma noção de quais são de fato saudáveis, né? E curiosamente, o que a gente mais vê são justamente presbiterianas e batistas. E algumas, enfim, luteranas, metodistas, mas raras pentecostais também. É nada contra a igreja pentecostal, mas legal o que a Dulce falou, é verdade. Mas geralmente a gente entrega. Quando a gente tem algum folheto, a gente entrega. Às vezes algum irmão leva algumas Bíblias, ou pelo menos o Evangelho de João. E se é aquilo que o Marcão falou, se a pessoa demonstra interesse, a gente entrega. E vocês não têm nada em rede social que você possa dar o endereço para o pessoal, uma página de Instagram, para eles terem uma continuidade de contato com vocês. Rede No social, não. caso, ainda não, né? A gente já cogitou, estamos ainda em oração. É. O que a gente faz é pegar o número mesmo da pessoa. A gente pega o número, tenta manter o contato. Teve um próprio menino aí que a gente abordou no Parque Vila Lobos, que ele mora ali, acho que é em Barueri, né? Fronteira com Alphaville. E a gente eu recomendei para ele mais de uma vez para ele visitar a IP Alpha, que é ali próxima. E creio que ele não foi ainda, mas eu preciso cobrar ele de novo, tentar conversar mais com ele. Mas a gente Então, pega o WhatsApp. então, é porque esse pós fica, então, uma coisa mais assim, pessoal mesmo. Isso. É, é. Teve um caso, Gabriel, que eu abordei um rapaz, ele é da cidade de Tiradentes. Aí eu falei, olha, você mora muito longe de mim, mas aí acabei pegando o número dele, mandando sempre um versículo para motivá-lo e perguntar se está tudo bem, pedidos de oração. E por enquanto ainda não teve, ele, entre aspas, não teve tempo, mas a gente continua orando por ele. Legal. Isso é bom. Essa ideia da rede social é uma amiga minha que ela é missionária e ela busca compartilhar o que ela faz, né? Ela já deu essa ideia pra gente também, mas a gente ainda não bolou algo assim. Mas estamos pensando, talvez a gente crie uma página assim. Muito bem. Eu ia, na pergunta da Leteia, voltando, né, na questão da abordagem, eu acho que os irmãos fazem muito bem, né? A experiência acaba levando você a aprimorar a sua. Vou usar a palavra técnica de abordagem, né? Por técnica, entenda, uma forma que você tenha o engajamento da pessoa que está ouvindo, assim, mais chances desse engajamento, menos chances da pessoa já rejeitar, né? Com alguma pergunta, alguma maneira. Mas eu, assim, pelo menos, né, nessa experiência, uma coisa que vale muito é o tato humano, assim. Se você vê que uma pessoa, né, tá ali com um casal, com uma criança, né, então isso já pode ser um assunto para você chegar e começar perguntando da criança, né, assim, do próprio casal. Uma coisa que você note ali, é muito da percepção, é o tal do puxar a conversa, né? Você chegar perto da pessoa e começar a puxar uma conversa. E da conversa você fala, né? Você fala, olha, tô aqui, a gente tá, né, eu aqui, o fulano, o cicrano, a gente tá andando aqui, porque a gente quer abençoar as pessoas, né? Às vezes um papo assim, né, é estranho, mas, olha, a gente queria falar sobre, né, algo que mudou a nossa vida e que pode mudar a vida sua também. É uma maneira, né, de você causar o primeiro né, a primeira atração, assim. Eu lembro que a gente, quando fez também o trabalho no final do ano, distribuindo convites lá para o trabalho da nossa igreja no final do ano, falando sobre o- os idosos lá da AEB, né, que a gente fez uma campanha. Então a gente passava na rua, e tinha muita gente que ia andando, assim, né? A pessoa
Quando você vem com o folheto na mão, talvez esse seja um ponto também. Quando você vem com o folheto na mão, a pessoa acha que é mais um vendedor de apartamento. Então ela quer pegar o folheto e sair fora. Mas, tipo assim, ela até é educada com você, mas ela quer pegar o folheto e caminhar. Então a proposta não é só o folheto. O folheto acaba sendo uma consequência. E aí o que que eu fazia? Eu seguia andando com a pessoa assim, eu falava assim, olha, eu não quero te atrapalhar, eu não quero tirar o seu ritmo, não, eu quero só te dizer uma coisa e tal. Aí eu falava com ele andando no mesmo ritmo da pessoa, né? E acompanhava ele assim até um certo ponto. E também nessa ocasião, no final do ano na igreja, não foi esse ano não deu, a recepção foi muito boa. A gente abordou muitas pessoas ali na frente do A Mais, né, que tem o laboratório, na rua ali. A gente tinha assim uma boa recepção das pessoas. As pessoas eram muito receptivas, assim, de forma geral, com uma ou outra exceção, mas a regra era ser bem recebido. Então, eu vejo que isso é assim, para nós é um ouro que está aí, né? Que a gente não tem aproveitado. Em muitas culturas, talvez a gente fosse apedrejado se a gente abrisse a boca nesse sentido. Na nossa cultura, não, né? As pessoas, elas recebem. Ainda mais quando vem, no caso ali que o Gabriel e o Marcos falou, né? Vem um grupo de jovens. Isso é cativante. Quando você vê uma pessoa isolada ali, sei lá, um jovem assim meio solto ali, você até tem medo, né? O que que esse cara quer? Mas quando você vê ali grupo de meninas com rapazes, então você percebe que tem uma conexão daquele grupo, você já se sente mais confortável, não se sente tão ameaçado, né? O que que eles querem, o que que eles vão fazer. E as pessoas, elas realmente. E eu acho que o domingo é um dia interessante também, porque as pessoas estão mais relaxadas, né? Se fosse durante a semana, todo mundo com compromisso, todo mundo quer, né, almoça e volta correndo para os escritórios, mas sábado não. O domingo as pessoas estão andando porque querem aproveitar ali, então estão mais abertas, assim, a ouvir, a bater um papo, né, ouvir uma ideia nova, alguma coisa assim. Então, acho que, Aletheia, respondendo, vai muito da situação. O Espírito Santo te orienta na hora, você olha para a pessoa e, de repente, quando você vê se ela está falando e a pessoa está respondendo, né? Eu acho que existem talvez técnicas de você ter uma percepção mais aguçada, mas a liberdade, né, para falar, né, eu acho que o que também eu acho que os irmãos falaram, né? Uma atitude bem autêntica, assim, legítima, né? A pessoa olha para você, se você vem com três pontinhos lá decorados, né? A pessoa olha para você, ih, papo é esse? Mas se você é autêntico, fala de uma coisa que é da sua vida, as pessoas percebem, né? Aí uma coisa que eu dizia também, né, que eu usei muito isso, assim, quando me aproximava de alguma pessoa, eu falei, olha, não quero te vender nada não, né? Já falava, já adiantava assim, ó, não quero te vender nada não, não quero nada seu não, olha, eu tô só querendo te oferecer isso aqui e tal. Quando você fala que você quer oferecer alguma coisa, as pessoas também param, assim, você quer me oferecer, né, fazendo um gancho também para uma outra situação, até já falei isso para o Marcos, para o Gabriel também, quando a gente distribuiu águas, né? Até compramos para fazer essa mesma coisa, mas não deu no final do ano passado. Mas a gente fez isso uma vez num cemitério, né? Levando água para as pessoas para servir de gancho. Quando você oferece alguma coisa às pessoas, isso quebra a pessoa, né? Se é uma coisa, enfim, boa, se é algo assim, por que que você está me dando isso? Não, eu não quero comprar, né? Não, não tô vendendo, eu tô te dando isso aqui. Isso quebra qualquer pessoa, assim. A pessoa fica assim, hã? Porque aí, né, o que o cérebro leva a pessoa a fazer em seguida é perguntar, mas por quê? E aí pronto, você tem, né, a avenida aberta para falar, né, qualquer coisa que você queira encaixar em termos de evangelho. A água, por exemplo, é falar de que Cristo é a fonte da água viva. Mas você pode também falar assim, não, estou te dando isso porque é só um lembrete da graça de Deus sobre a nossa vida, como Deus é generoso e tal. Você não acha isso? Aí você devolve a pessoa e a pessoa, né, se ela for uma ateísta, ela vai dizer não. Aí você, mas por quê? Aí você engatou no assunto. Se ela concordar com você, você tenta emendar com Cristo logo. Acho que o ponto importante é o que o Gabriel falou, né? Acho que é o Gabriel que falou que a pergunta do Gabriel já é bem direcionada a Cristo. E de fato tem que ser assim, né? A gente não pode se perder em, em uma apologética muito longe, muito distante, não. A gente tem que se concentrar em Cristo para não perder as oportunidades.
A Letéia perguntou aqui também, se a pessoa falar que é evangélica, ela fala que é dos Mormons, Testemunho de Jeová, Macumba. Então, cada caso é um caso, né? Eu não quero responder por eles, mas por mim eu diria que a abordagem com o evangélico é, que bom, irmão, então Deus abençoe. Você não quer perder tempo com campo, né, com terreno já plantado, né? Mas se a pessoa é dos Mormons e tal, se entrar num debate, saia do debate. Eu acho que não vale a pena debater, né? Só deixar a pessoa com uma palavra final sobre Cristo, mas sem ser um debate. A não ser que o debate seja muito sincero. A pessoa fala assim, não, eu realmente eu quero saber por que que é isso e aquilo, né? Mas se é para fazer uma quebra de braço, aí acho que tem que cair fora, né? Gabriel e Marcos, vocês querem fazer um fechamento? Pode ser, eu só vou responder rapidinho essa pergunta. Eu acho que foi o que você falou, cada caso é um caso. Então, é muito aleatório também o que pode acontecer ou não no evangelismo. A gente já se deparou com conversas assim extremamente difíceis no sentido de apologética. A gente teve que trazer argumentos assim muito sólidos porque a pessoa queria debater de forma calma, mas ela queria conversar. Então, por exemplo, queria entender do porquê que a gente achava que ela estava errada e por aí vai. Mas eu acho que é caso a caso, por isso que é bom você saber o que as outras religiões acreditam, como elas pensam e expressar aquilo que você acredita. Você falar, é isso daqui, a gente crê nisso daqui. Se você não crê nisso daqui, ok, é isso, fica com Deus e tá tudo bem. Se a pessoa já é evangélica, a gente pergunta se tem algum pedido de oração. Se ela fala, geralmente fala que tem, a gente ora junto e glória a Deus pela tua vida, segue pro próximo. Mas basicamente é isso, é caso a caso, e foi o que o pastor falou. Se a gente percebe que é um debate de má fé, por Uhum. exemplo, se só quer se provar, a gente não dá corda, sai fora. Agora, se é um debate amigável, se a pessoa quer conversar, tudo bem. Uhum. É canal para pregação e vamos seguir. Mas por mim é isso. De novo, agradeço muito. Foi muito bênção esse momento. Glória a Deus por tudo isso. E Marcos, se quiser falar alguma coisa, A Tainá também, se quiser falar alguma coisa, também, Tainá, fica à vontade. verdade. Sobre essa questão de abordagem, uma dica que eu dou muito é se incluir como pecador também. Eu falo por experiência porque quando eu era da Umbanda, eu já fui abordada da pior forma possível. Pior forma possível mesmo, tanto que eu levo como experiência de não fazer isso com ninguém. Na época que eu era da Umbanda, tava no ônibus, aí tinha meu celular tinha a imagem de Iemanjá. E aí a mulher simplesmente virou para mim e falou que Deus tinha uma obra na minha vida, mas que eu tinha que entregar minha vida para Ele porque eu ia para o inferno, simplesmente é, é, por eu ser da Umbanda, que tinha amigos que morreram porque ia pro terreiro, enfim. Mas uma coisa que eu costumo fazer é me incluir, no sentido de falar que, olha, eu não sou melhor do que você, eu também peco. é, Se a gente fala que não tem pecado, né? Nós basicamente estamos dizendo que Deus é mentiroso. Então, assim, eu busco me colocar como pecadora mesmo e falo, olha, eu também peco. Eu também costumo falar, eu não tô aqui para te levar para a igreja, para falar assim, porque, querendo ou não, o evangelismo agora está melhorando muito, né? Mas antigamente era o famoso Jesus te ama e vamos para a igreja. Não que não seja necessário o convite, né? Dependendo, da curiosidade da pessoa, às vezes ela pergunta a indicação e aí a gente chama para nossa, mas é, o melhor mesmo é realmente apresentar o evangelho da forma mais natural assim possível, sem ofender as pessoas, porque hoje você tem que tomar muito cuidado, principalmente a questão do homossexualismo, porque eles se veem como excluídos da sociedade, né? A ovelha negra. Então, começa muito. Se você for perguntar para homossexual, eles vão dizer
que vem muito de, porque eu ia para a igreja e eu fui excluído, o pastor falou que eu ia para o inferno. Eu já escutei muito disso. Então, eu acho que tudo surge ao natural. Deus, ele sempre dá caminhos. É incrível. Você, às vezes, vai se encontrar em situações que você fala, Jesus, o que que eu faço? Por isso que é bom ir em grupo, não ir sozinho também. Porque, às vezes, tem situações que são complicadas e você fica, meu Deus do céu, e agora? E aí a outra pessoa vai estar ali, não porque um é melhor que o outro, mas porque, às vezes, a pessoa sabe lidar com esse tipo de situação. Mas é basicamente isso, se colocar como parte assim, olha, se eu também não tomar cuidado, eu também vou para o inferno. O inferno ele é real, ele existe, mas não é só isso. O pastor tinha comentado, né, de duas moças que a gente abordou no eu e a Sol, nós abordamos no na chácara do Jockey, e aí as duas eram do terreiro, e aí eu compartilhei do meu testemunho, da minha vida, mas eu também trouxe o evangelho e expliquei para elas que Deus, ele é o único caminho, Jesus é o único caminho, mas que se eu também, dentro da igreja, não tomasse cuidado, eu também tenho as minhas consequências, como qualquer outra pessoa. Então, é você realmente se colocar no lugar da pessoa e se colocar no lugar de que eu também careço da graça de Deus, tanto quanto ela. Amém. Tudo bem, queridos. Muito obrigado. Obrigado aí pela participação de vocês. Muito, muito jóia, muito inspirador, motivador para nós. Podemos seguir nesse caminho, né? Louvado seja Deus por ter despertado vocês e que outros possam ser despertados também para unir nesse trabalho tão importante em São Paulo.